Bom dia, galera! Como é que vocês estão? Estamos aqui na EPMAR e vamos fazer algumas perguntas para alguns alunos para ver se eles estão sabendo do nosso tema, do nosso trabalho de biologia. Vamos comigo? Bom dia! Bom dia. Como é seu nome? Meu nome é Raika. Raika, de que série? Primeiro enfermagem. Primeira enfermagem. Raika, você já ouviu falar por acaso da série The Last of Us? Não. Nunca ouviu falar? Não sabe do que se trata? Não podia me explicar? Gostaria de saber? Uhum. Vamos saber o que é a série The Last of Us? Boa tarde, gente. Meu nome é Jacqueline Seixas, sou aluno do primeiro enfermagem e eu vim falar o que é The Last of Us. The Last of Us é um jogo que atualmente acabou virando série, falando sobre a destruição de uma civilização após a infecção do fungo Cordyceps, onde esse fungo transforma os seres humanos em monstros extremamente cegos, violentos e famintos. Mas, Jaqueline, esse fungo realmente existe ou é apenas uma ficção? Gente, para nosso espanto, esse fungo realmente existe, o fungo Cordyceps. Porém, ele não conseguiu evoluir o suficiente para, de acordo com a série, infectar os seres humanos. Eles apenas infectam insetos e borboletas. Jacqueline, por que esse tema nos assusta bastante? Então, um dos fatores que nos assustam é porque realmente o fungo Cordyceps existe, porém ele não ataca seres humanos. E esse medo que sentimos vai muito além da questão científica, vai mais da questão filosófica, que seria perder os controles de nós mesmos, se tornando apenas um casulo, um hospedeiro, para que o fungo possa se evoluir. Boa noite, meu nome é Márcio Vinícius, do primeiro enfermagem, e eu vou falar um pouco como o fungo age ao entrar em contato com formigas e outros artrópodes. O Cordyceps é um gênero de fungo parasita que ataca principalmente insetos e outros artrópodes. Esse fungo libera esporos microscópicos no meio ambiente. E quando um desses esporos entra em contato com o exoesqueleto de um artrópode, ele gruda na superfície e germina. O fungo perfura o exoesqueleto com enzimas e entra no corpo do inseto. Dentro do corpo, o fungo começa a se espalhar pelo sistema circulatório, formando estruturas semelhantes a raízes. E esse fungo consome o tecido mole do hospedeiro, músculos, órgãos e fluidos. Em alguns casos especiais, o fungo manipula o comportamento do hospedeiro. Por exemplo, uma formiga deixa sua trilha original e sobe em uma vegetação e se prende com uma mandíbula em uma folha ou galho no local ideal para o fungo se espalhar. Esse comportamento é chamado de mordida da morte. O mecanismo exato do controle ainda está sendo estudado, mas se sabe que o fungo não invade diretamente o cérebro. Em vez disso, libera compostos químicos que afetam o músculo e sistema nervoso periférico. Depois que ele consome e começa a controlar o corpo do seu hospedeiro, ele leva para um lugar devidamente adequado que ele queira, e então ele mata, transformando-o em uma espécie de incubadora para poder se proliferar. O Cordyceps, então, começa a crescer para fora do corpo, transformando-se numa estrutura longa, parecida com um caule. Ele, então, começa a liberar novos esporos que se proliferam por meio do chão, caindo no chão, ou por meio de outros insetos, recomeçando assim um novo ciclo. Do fungo Cordyceps é comum pensarmos nas formigas zumbis, mas elas não são as únicas a sofrerem com essa estratégia assustadora na natureza. O vírus Cordyceps é um gênero com mais de 400 espécies conhecidas no mundo e que atacam diferentes tipos de insetos e artrópodes existentes. O mais famoso de Ophiocordyceps unilateralis são os que infectam as formigas carpinteiras na América do Sul e da Ásia. O fungo invade o corpo delas, fazendo elas subir em cima das plantas, consumindo seu controle e comportamento, e de lá elas vão morrer. Essa estratégia faz com que os esporos que tem no vírus infectam outros insetos e animais existentes. Uma espécie de Cordyceps infectam lagartas subterrâneas. Um exemplo de Ophiocordyceps sinensis são os que infectam mariposas filhotes no Himalaia. Esse fungo é tão famoso que virou receita tradicional de medicina na China. Existem espécies de Cordyceps e fungos que atacam diversos tipos similares de insetos, como besouros, gafanhotos e até aranhas. O fungo entra no corpo, controla o hospedeiro e seu comportamento, alterando seus tipos de hábitos para a propagação dos esporos dentro do inseto. O mais impressionante é a evolução precisiva. Em geral, cada Cordyceps evolui para atacar uma ou mais tipos de espécies-alvo. Um exemplo de caso de especialização parasitária. A natureza ela tem seu próprio filme de terror,
que está acontecendo aos poucos, em miniatura, nas florestas tropicais. Mas, Nicole, tem como esse fungo infectar os humanos? Claro que não, né, gente? Sabe por quê? Porque o nosso corpo é muito mais complexo. E também por causa que esse fungo, o Cordyceps, ele evoluiu especificamente para os insetos, sendo, assim, impossível de se propagar e também de ficar dentro do nosso corpo. O primeiro motivo é a nossa temperatura corporal, que é muito mais elevada que a dos insetos, fazendo assim que ele não consiga se espalhar. O outro é o nosso sistema imunológico, que ele é muito complexo e também muito eficiente, fazendo assim que seja difícil de propagar infecções fúngicas. Então pode deixar essa preocupação para lá, que isso não vai acontecer. Bom, galera, agora respondendo uma pergunta que muitos devem ficar se fazendo. O fungo Cordyceps, ele é transmissível para os seres humanos? E a resposta é não. Não, galera, o fungo Cordyceps não é transmissível para os seres humanos. Não existe essa possibilidade do fungo se manifestar em nós, seres humanos. Na série, isso é possível. Por isso que muitas pessoas têm essa ilusão de, nossa, o fungo vai se manifestar nos seres humanos, isso pode acontecer, não sei o quê. Mas isso é tudo ficção científica. Na série, isso é possível através de uma mordida, de uma pessoa contaminada para uma pessoa não contaminada. Só que isso não acontece para nós. Isso acontece entre os insetos. O fungo, ele só se manifesta para os insetos. Só que uma curiosidade muito interessante de se saber é que o fungo Cordyceps, ele contém um composto bioativo chamado cordycepina, que segundo os pesquisadores que fizeram um estudo desse composto bioativo em 2021, ele é um composto que faz muito bem ao nosso corpo. Ou seja, é contraditório. O fungo, ele parece muito maléfico, só que ele não é de todo mal. Esse composto, ele, de acordo com as pesquisas feitas, ele tem seus benefícios para o nosso corpo. Ele diminui nosso risco de tumores cerebrais, entre outros riscos. Inclusive, ele foi estudado para a cura do SARS-CoV-2 e foi estudado também como uma possível cura para a Covid-19. Ou seja, o fungo Cordyceps, ele não é de todo maléfico, ele tem seus benefícios. Então, ele contém esse composto chamado cordycepina. Então, o fungo, ele contém esse composto bioativo que, de certa forma, tem seus benefícios para a nossa saúde humana. Só que, de qualquer forma, benefícios ou não, o fungo não é transmissível para nós seres humanos. Não existe essa possibilidade, já foram feitos diversos estudos e não tem como nós seres humanos pegar, não tem como o fungo se manifestar através de nós, não existe esse negócio de zumbi da vida real, isso é tudo ficção científica da série do jogo The Last of Us. Bom dia, galera, me chamo Lucas e vou falar sobre os fungos que controlam e matam animais. Além do Cordyceps, existem vários outros fungos que controlam e matam animais, com comportamentos fascinantes e por vezes assustadores em relação a controlar e matar animais. Alguns exemplos são o Opium Cordyceps unilateralis, que é o fungo que infecta formigas, controla seu comportamento fazendo com que elas sumam em lugares altos e morram, permitindo o fungo liberar esporos. Outro fungo é o Belvério vasiano, que é um fungo autopatogênico, que ele é um micro-organismo que infecta e mata insetos. Ele é amplamente utilizado no controle de pragas em agricultura e altamente sustentado. Outro fungo é o Metarrhizio anciopopulae. Ele também é usado em pragas como o Belvério vasiano, só que o único problema dele é que ele depende da umidade, da temperatura e da luz solar. Olá pessoal, eu sou a Romani do Primeira Enfermagem e hoje vamos falar sobre os fungos na cultura pop. Os fungos na cultura pop, vamos falar desde os jogos até o documentário. Os fungos em jogos, eles são representados como transformações ou ameaças. Por exemplo, o jogo Tale of Us, que ele é um fungo pandêmico que transforma os seres humanos
humanos em mutações agressivas. Já os fungos em filmes e em séries, eles são representados como simbiose. Podemos citar como um avatar, que para fazer a comunicação com a natureza, eles fazem através de uma rede fúngica. Os fungos em documentários, podemos citar dois, que são os decompositores e os micorrizas. Os fungos decompositores, eles são essenciais para o ciclo de nutrientes. Já os micorrizas, eles têm uma relação simbiótica com os fungos e as raízes das plantas. Os fungos na cultura pop, a gente pode explorar eles de diversas maneiras. Eles não são apenas organismos, são símbolos de transformações e conexão.